Vocês que estão aqui podem sentar-se, por gentileza. E vamos abrir em Provérbios 18, versículo 14. Eu trouxe várias traduções desse mesmo texto e também de outros textos, porque eu acredito que amplia o nosso entendimento. Então, Provérbios 18, 14, na versão NVI diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Já vou ler as outras traduções, depois comentamos. Na King James, a alma bem disposta sustém o ser humano durante a sua doença. Mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Na NBV, a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse pela vida. Na linguagem de hoje, a vontade de viver mantém a vida de um doente. Mas se ele desanima, não existe mais esperança. Ou seja, o meu resultado aqui fora depende totalmente do que acontece no meu homem interior. O que acontece aqui dentro vai refletir aqui fora. Então, eu preciso ser capaz de dominar sobre emoções, sentimentos, pensamentos, que têm por objetivo enfraquecer o espírito, deprimir o espírito, matar a fé, roubar a esperança. Porque, biblicamente, se uma pessoa perde a esperança, perde a vontade de viver, ou seja, se há uma entrega interna, se a pessoa sofre uma derrota lá dentro, ela vai sofrer uma derrota aqui fora. Na época da pandemia, eu lembro de um caso que alguém compartilhou comigo. A pessoa estava com tanto medo de contrair o vírus, havia tantas mortes sendo noticiadas, e aquilo entrou de tal forma na mente da pessoa, que ela entrou mesmo numa paranoia. Então, imagina uma pessoa que não saía de casa, que ninguém entrava na sua casa sem todo aquele cuidado, o medo, e aí eu puxo aquilo que o Jó disse, o que eu temia me aconteceu. Mas nesse caso a pessoa não contraiu o vírus do Covid. Ela não pegou o Covid, mas ela estava com tanto medo, eu não lembro agora exatamente o que aconteceu, que a pessoa veio a falecer. Ela tinha todos os cuidados necessários, estava até uma coisa exagerada. Ela não chegou a contrair o vírus, mas o medo era tanto de morrer, que ela morreu, porque o que eu temia me aconteceu. Não sei se ela teve infarto, alguma coisa. Ela atraiu a morte. Ela atraiu o espírito da morte. E estamos falando de uma pessoa, ainda a pessoa que me contou disse: bispo, ela não tinha nenhuma doença, nada, era uma pessoa saudável. Então, a família está em choque, porque ninguém esperava, do nada.
pessoa morreu. Então, isso tem que ser levado muito a sério, porque o diabo sabe que se ele domina a sua mente, controla a sua mente, ele controla a sua vida. O diabo sabe que se ele te enfraquecer internamente, deprimir o teu espírito, convencê-lo de mentiras, ele vai arruinar a sua vida, estragar com a sua vida, alterar o seu destino. Vamos lembrar o motivo pelo qual Josué e Calebe foram os únicos do grupo original que entraram na terra prometida. O que foi dito a respeito deles? Ninguém entrará na terra, exceto Josué e Calebe, porque neles há um outro espírito. E eles me seguem com integridade. Então, por conta do espírito que havia dentro deles. E aí você lê sobre Calebe, passou-se 45 anos, aos 85 anos, aquele homem continuava com uma gana, uma força de vontade, né? Está aqui, ó, a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer as dificuldades. Então, aquela gana de viver a promessa, aquela força de vontade, né, de viver aquilo que Deus lhe havia prometido, manteve aquele homem já numa idade mais avançada, tão forte. Ele fala isso: eu estou tão forte como quando eu tinha meus 40 anos de idade, quando eu entrei como espia na terra. Eu estou forte, eu tenho disposição, né? Estou disposto a escalar montanhas, enfrentar gigantes, porque a região prometida a ele e aos seus descendentes era uma região, né, montanhosa, dominada por gigantes. E você vê esse homem vivo, esse homem, por conta de um emocional elevado, de um espírito bem nutrido e alimentado, você vê esse homem enfrentando aqui fora desafios imensos, né? Enfrentando gigantes, superando, vencendo coisas que talvez outros diriam, é impossível. Então, o Espírito determina tudo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O espírito deprimido, quem o levantará? Isso já é cientificamente comprovado. Pessoas que, quando recebem um diagnóstico, mantêm, né, aquela, não vou dizer aquele positivismo, eu vou vencer, eu vou sair disso, mas realmente uma fé, uma esperança. Ela não se abate, ela não absorve aquilo, ela passa por aquilo, por aquela doença, por aquela dificuldade, com muito mais facilidade. Aquelas que já permitem que um diagnóstico defina, que um momento defina a sua vida, muitos realmente não resistem, não sobrevivem. Então nós temos histórias, pessoas que foram surpreendidas com o diagnóstico e já de cara disseram, não, isso é para a glória de Deus, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio que eu vou glorificar o nome do Senhor através disso. Passaram, né, com facilidade até por aquela situação. Algumas, o processo nem sempre é tão fácil, mas elas não se entregam, elas resistem, elas superam. Mas aquelas que lá dentro sofrem uma derrota interna, se entrega, a Bíblia está dizendo, quem levantará? Quem pode ajudar uma pessoa que já se entregou? Por isso que Deus sempre envia a sua palavra, a fim de nos encorajar, de nos levantar, de corrigir a nossa visão, a nossa forma de olhar as coisas. Quando Abraão, eu sempre lembro do Abraão, que estava lá já dando como certo, que o herdeiro dele seria o seu servo, que ele teria um fim diferente daquele que o Senhor lhe havia prometido. O Senhor, vendo o que se passava dentro dele, vendo já a entrega, a aceitação, o conformismo, enviou aquela palavra dizendo, não tenha medo, eu sou teu escudo, grande vai ser sua recompensa.
E ali trabalhou para corrigir a visão, mudar a forma de pensar, porque se ele permanecesse com aquela ideia, com aquele pensamento, sendo dominado por aquela desilusão, não teria como Deus cumprir com a palavra, com a promessa. Deus é fiel, Deus cumpre o que diz. Quando uma promessa não se cumpre, não é ela que falhou, somos nós que desistimos, que abrimos mão, que nos deixamos levar por opiniões, por vozes incrédulas e negativas. Mas todas as pessoas que se agarram, como Caleb se agarrou, pode passar o tempo que for, elas vivem, elas possuem aquilo que o Senhor lhe prometeu. Então, nós precisamos do nosso espírito bem alimentado, porque o espírito sustenta o homem na dificuldade. O espírito, sustenta o corpo. Se Deus retirar o nosso fôlego de vida, esse corpo cai, morre, se decompõe. Então, o que alimenta o nosso espírito? O que nos mantém internamente de pé? Porque eu posso estar em pé fisicamente, mas internamente caído, prostrado, internamente, espiritualmente anêmico, doente. O que nos mantém saudáveis, fortes espiritualmente? O que alimenta o nosso espírito? A palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu como a palavra, mais vida, mais força, mais ânimo, mais esperança, mais força de vontade, mais sonhos. Quando você encontra uma pessoa sem sonhos, quando você encontra uma pessoa desanimada, quando você encontra uma pessoa deprimida, pode ter certeza disso. Não é o que está fora, o que está acontecendo fora dela que está causando essa apatia, essa desesperança. É a falta de nutrição, de alimento, do alimento certo. É a falta da palavra. Porque eu encontro na palavra de Deus exemplos e exemplos de pessoas que aqui fora estavam vivendo um caos. Aqui fora estavam vivendo um tormento. No entanto, estavam sorrindo, estavam alegres, estavam cantando, estavam orando, estavam produzindo. Aqui fora, as circunstâncias eram terríveis, difíceis. Estavam vivendo aquele momento de dificuldade, de aflição. Nada lhe dava esperança aos olhos. Mas o foco, a mente em Deus, na palavra, a mantinha em paz, a mantinha equilibrada, a mantinha segura. Então, se eu quero me manter em paz em meio à guerra, seguro, diante de possíveis ameaças, eu preciso alimentar o meu espírito, me alimentar da palavra. Eu preciso ter o meu foco, o meu olhar em Deus. Aqui em Provérbios 16, 32, diz assim, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos repetir? O que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, eu também puxei outras traduções. Na King James diz, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Na NVT, melhor é ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. E na tradução brasileira, quem é tardio em cirar vale mais que o valente. E quem domina a sua alma, e a alma é o centro das emoções, A alma tem a ver com o que você sente, pensa, suas vontades. Então, quem domina a sua alma é melhor. Está aqui, vale mais. Quem é tardio em cirar vale mais que o valente. Quem domina a sua alma do que
quem toma uma cidade. Nós sempre vemos pessoas que ganharam o mundo, depressivas, se drogando, algumas até se suicidando. Ou seja, pessoas que para alcançarem o sucesso, a fama, né, o status, se valeram do seu talento, muitos de um talento nato. Por isso nós sempre falamos que caráter é mais que talento. Eu posso ter talento, mas se eu não tiver caráter, eu não vou sustentar aquilo que o meu talento nato pode me proporcionar. Então tem gente que ganha o mundo, mas perde a alma, perde, né, a alma para depressão, para ansiedade, para distúrbios vários, é dominado por síndromes, por complexos. Quantas pessoas que você olha, né, a grosso modo, superficialmente, tem tudo, só não tem paz, não tem alegria, tem mansões, mas não tem um lar, né? Tem tudo que o dinheiro muitas vezes pode comprar, mas não tem aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não tem paz, não tem alegria, não tem vida, não tem satisfação, nada preenche, é um vazio, é uma ansiedade, é uma depressão, porque não sabe controlar suas emoções, seus ímpetos, não governa o seu espírito. Então, é melhor o longânimo, é melhor o paciente do que o guerreiro, do que o poderoso. É melhor aquele que sabe controlar as suas emoções e ímpetos do que aquele que conquista uma cidade, conquista o mundo inteiro. Isso precisa nos fazer entender que se nós não governarmos a nós mesmos, não governarmos as nossas emoções, não nos liderarmos, nós não iremos longe. Se formos, será para a nossa própria destruição. Então, governo, estamos na unção de governo, e governo começa com autogoverno. Primeiro eu me governo. Primeiro eu domino a minha alma. Eu domino os meus impulsos, os meus desejos, e então eu consigo realizar coisas extraordinárias. Porque se eu realizar coisas extraordinárias, mas não tiver esse domínio sobre a minha alma, as minhas emoções, eu posso colocar tudo a perder. Vou dar um exemplo que vai facilitar o entendimento. Sansão era irresistível. Sansão era um sujeito irresistível. Ele era capaz de conquistar uma cidade, de vencer um exército. Tinha uma força, tinha um potencial enorme. Não havia ninguém páreo para ele, né? Nasceu e foi dotado por Deus de uma força sem igual, de um poder sem igual. Mas o que ele tinha de força física sobrenatural, ele tinha de fraqueza emocional. Ele era capaz de subjugar 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas não era capaz de dizer não aos seus ímpetos, às suas vontades, aos seus desejos. Sempre me toca bastante quando o seu pai vai adverti-lo a respeito das alianças, né, das mulheres com quem ele queria se relacionar. E o seu pai fala: não tem mulheres no meio do nosso povo? Para você possuir, tem que ser uma mulher filisteia? E a resposta dele foi: é ela que eu quero, consiga para mim. Quer dizer, não importa se eu fui gerado para libertar Israel das mãos dos filisteus. Eu me interessei por uma filisteia e eu vou fazer aliança com quem eu não deveria fazer. Eu vou me aliar, né, com uma mulher filisteia, com quem eu não deveria me aliar, porque é o que eu quero, e o que eu quero, minha vontade, meu desejo, sobressai, importa mais.
Será que uma mulher entre os nossos parentes? Ou entre todo o seu povo? Tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela que me agrada. Ela que me... Ou em outra tradução, é a que eu quero. Ele sabia que não devia. Ele sabia que aquilo, né, não fazia parte do seu propósito, não tinha nada a ver com os planos de Deus para a sua vida, mas é aquilo: eu quero, eu sinto, eu tenho vontade, eu desejo, eu passo por cima de tudo, eu ignoro tudo. E foi dessa forma que esse homem, que ninguém podia dominar, né, foi subjugado por suas próprias emoções, pelo seu ímpeto, pelo seu desejo. Então, com esse exemplo, eu creio que facilita ainda mais o entendimento, né? O que adianta ter poder para conquistar uma cidade, subjugar um exército? O que adianta ter tanto potencial e não ter autocontrole? Governar suas emoções, governar seus impulsos. Então eu posso fazer muitas coisas e colocar tudo a perder de um momento para o outro, se eu não souber me governar, dominar a minha alma. Em Provérbios 25, 28, um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com os seus muros derrubados. Na linguagem de hoje, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Aí nós só podemos lembrar de Jerusalém, portas queimadas no fogo. Quando Neemias foi ver a situação, viu o tamanho do sofrimento, da vergonha que o povo estava vivendo. Né? Um de seus irmãos chegou dizendo isso: o povo que lá vive, né, está vivendo um horror, vive em grande aflição, em grande sofrimento, porque as muralhas foram destruídas. Quer dizer, o povo se tornou vulnerável, motivo de chacota, de zombaria, ninguém respeitava mais. Então uma pessoa sem controle, que não sabe controlar as suas emoções, é tão sem defesa como uma cidade sem muros. Está desprotegido, está vulnerável, né? Uma seta do diabo pode levá-la a se sabotar. Uma armadilha, uma situação, uma cilada, né? Alguém que ele usa para criticar, ofender, atacar, pode levar essa pessoa a agir por impulso, a agir na emoção, no calor da emoção, e colocar tudo a perder. Nós ouvimos direto pessoas que no momento de ira foi lá, né, e fez uma loucura. No momento de ira, que ele podia ignorar a ofensa, esquecer a ofensa, saiu, foi tirar satisfação, perdeu a vida. Direto nós ouvimos esses noticiários. E é lamentável, às vezes a pessoa é uma pessoa de bem, mas é uma pessoa explosiva, né? O diabo arma uma cilada, e a pessoa, né, sem pensar nas consequências, sai, e ali perde muitas vezes a sua vida. Quantos que no trânsito perdem a vida dessa forma? O Davi podia ter perdido o seu destino, quando se ofendeu com o desprezo, a indiferença do Nabal, aquele que a Bíblia chama de tolo, e era um tolo mesmo, um ingrato. Foi ajudado por Davi, pelos seus homens, e quando Davi pediu ajuda, ele desprezou. Quem é Davi? Não sei quem é Davi. Davi se sentiu tão ofendido, aquilo entrou de tal forma que ele ficou cego, literalmente cego, e estava decidido a acabar com a família do Nabal, destruir todos os seus, todos os homens da sua família. E foi quando Abigail, aquela mulher sábia, cobriu o tolo do seu marido, saiu na frente,
apaziguou a ira de Davi, dizendo: meu rei, meu senhor. Daqui a pouco, tudo que há de mais precioso nessa terra, em Israel, será do Senhor. Tem uma promessa. Tem uma promessa, o Senhor vai ser rei. Vai sujar as mãos com esse tolo? Vai fazer justiça com as próprias mãos? Esquece a ofensa, meu rei. Esquece a ofensa. Você pode colocar tudo a perder, o plano de Deus para a sua vida pode ser comprometido se você não recobrar o juízo, em outras palavras, ela estava dizendo. Então esquece a ofensa, você tem coisa grande a perder. Não vai jogar tudo fora por conta de uma ofensa. Está lá exatamente assim, esquece a ofensa. Porque aquilo deixou ele tão irado, que ele ficou cego. E quantas pessoas que, num momento de ira, diante de uma injustiça, diante de uma afronta, fica cego, vai lá, faz besteira, toma decisões precipitadas. A Bíblia está cheia de exemplos assim, de pessoas que não se controlaram, se meteram em encrenca, fabricaram problemas. O próprio Abraão com a Sara, cansado de esperar, cansei de esperar, vamos lá fazer, tentar fazer família, formar família por meio da serva. E adiaram, se estavam cansados de esperar, tiveram que esperar mais ainda. Um tempo ainda maior. Já fazia 10 anos que estavam esperando. E tiveram que esperar mais 14 para ter o Isaac. Então, cuidado, porque a falta de autocontrole de governo pode sabotar a sua vida, pode levá-lo a decisões precipitadas, pode colocar em encrenca, pode alterar o seu destino. Quem não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Está vulnerável. Está vulnerável. Pode cair num laço, pode cair numa armadilha, pode agir por impulso, com base no sentimento, e estragar com tudo. Quantos casamentos que não são desfeitos assim? Quantos que não caem numa tentação, numa traição porque não governam, e depois que perdem, lamentam, dariam tudo para voltar atrás. Olha o que diz em Efésios 4:27, quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor, não deixem que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Em outras palavras, lide com essa ira, lide com esse sentimento, lide com esse rancor, antes que o dia termine. Não leve nessa situação de um dia para o outro, porque nós temos que entender que sentimentos crescem. Um pequeno ciúmes, inveja, pode se tornar num ódio, numa obsessão. É só lembrar do Saul. Ficou incomodado com o cifrão, o refrão da música, que enaltecia o feito de Davi. Aquilo causou um incômodo e foi crescendo. Ele ficou enciumado, começou assim. O refrão de uma música despertou os ciúmes, o incômodo. Daqui a pouco você já vê ele tentando cravar o Davi na parede, atirando uma lança. Daqui a pouco ele já começa a tramar a morte do Davi. E o homem que devia estar lutando as guerras certas, lutando contra os seus inimigos, que eram os filisteus, passou a sua vida perseguindo o inocente, perseguindo o aliado, porque foi dominado pelo ódio, pela inveja. Aquilo se tornou, matar Davi tornou-se o seu propósito. Matar o inocente tornou a sua missão de vida. Então, começou de forma pequena. E é por isso que a Bíblia diz, não deixe que o sol se ponha.
percebeu uma ira, percebeu um sentimento miserável, uma inveja, lide com isso rápido. E está aqui, não deem oportunidade para o diabo, porque o diabo nos controla. Ele controla pessoas através do que ela pensa e através do que ela sente. A maneira mais comum do diabo controlar pessoas, eu dizia isso para alguém hoje, não pense que uma pessoa, só pelo fato de não incorporar, de não ficar possessa, não perder o controle do corpo, não pense que ela não está sendo governada pelo diabo. Não pense que não há uma possessão ali, porque se o diabo te convence de uma mentira, ele está controlando a sua vida. Se ele te faz acreditar numa mentira que ele contou, se ele consegue introduzir lá, um sentimento miserável, e você não lida com aquilo, através daquele sentimento, ele estará tendo poder sobre você, controlando você. Ele não precisa possuir o seu corpo, você já mordeu a isca, mordeu a ofensa, você vai fazer exatamente aquilo que ele quer que você faça. Está entendendo isso ou não? Você vai ter a atitude que ele quer que você tenha. Ele não precisa necessariamente estar dominando o seu corpo. Você pode estar sob a influência de uma atuação maligna, de um demônio que plantou lá a sua semente, que plantou a dúvida, que plantou o medo, que plantou a inveja, que criou uma situação e conseguiu causar uma ofensa. Então, não deem lugar para o diabo. Pensamentos, sentimentos devem ser combatidos, filtrados. Você não pode pensar tudo que vem à sua mente. Você não deve alimentar, está aqui, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não dá para não ter pensamentos e sentimentos ruins, mas você pode decidir não alimentar. O segredo está aí, não alimente, não fica remoendo aquilo, muda o foco. Como disse Abigail para Davi, esquece ofensa. Se você ficar com a cabeça nisso, pensando o que fizeram, o que falaram, olha que injustiça, você ficar pensando nisso, isso vai despertar sentimentos, raiva, ódio, ira, desgosto. Quantas pessoas que algo acontece, ela devia já virar a página, esquecer, olhar para frente, e ela fica ali, remoendo aquela situação. Não, porque isso não podia ter acontecido, não, porque isso não está certo, não, porque essa pessoa não podia ter me tratado dessa maneira, tratou, falou, aconteceu, e agora? Você não muda. Se você ficar preso àquilo, às vezes uma coisa boba pode, sujar o teu coração, de tal forma que a presença de Deus se afasta. E o que acontece quando a presença de Deus se afasta? O que aconteceu quando o Espírito de Deus se retirou de Saul? Um espírito maligno se apoderou dele. Porque não adianta, eu não posso esperar que o Espírito de Deus habite em mim se o meu coração está sujo. Não posso. E não há vácuo no mundo espiritual. Se Deus não governa, se eu não governo através do Espírito Santo, quem vai governar a minha vida é o diabo. Quem vai ter poder, controle sobre a minha vida é o diabo. Efésios 4:31, abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Abandonem. Então, observe que é uma questão de decisão. Você abandona, você deixa isso para trás, você se livra disso. Ou seja, essas coisas têm poder sobre nós até o dia em que nós decidimos que não terá mais poder. Em que nós decidimos largar a mão, esquecer, virar a página. Enquanto eu me agarro àquilo, fico remoendo, alimentando, ressentindo, aquilo continua tendo poder sobre mim.
Então, o poder está nas suas mãos. Desde quando Deus criou o homem. Eu posso lembrar de Deus falando para Caim: Caim, o pecado está à porta, ele quer te conquistar. Mas você deve dominar. O homem foi criado para dominar e não ser dominado. A começar, por sua alma. A sua alma não pode governar. A alma é governo, ela gosta de governar. É muito mais fácil fazer o que nós queremos e temos vontade de fazer. Só que, se a nossa alma estiver no governo, nós seremos pessoas infelizes e pessoas frustradas. Porque ela não governa bem, ela não lidera bem. Ela não vai nos levar a fazer o que é preciso, o que é certo, o que é bom. Entende? Quem tem que governar é o Espírito de Deus. Para isso, a sua alma tem que ser subjugada. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. O caminho para a felicidade, para a verdadeira liberdade, não é poder fazer tudo o que se tem vontade de fazer, mas é o poder de dizer não. Você só é livre de verdade quando você é capaz de dizer não. Não a si mesmo. Você salva a sua vida quando você a perde, quando você a renuncia para fazer o que é certo, o que a palavra manda prevalecer. Ainda recente foi dito isso, num dos cultos, acho que foi o bispo Murilo que falou, que nada escraviza mais do que tanta liberdade. Nada escraviza mais uma pessoa do que você poder fazer tudo o que você quer fazer. Então, essa liberdade que o mundo prega, na verdade não é liberdade, é escravidão. Olha só para o mundo, cada vez mais doente, pessoas sem limite, pessoas numa busca de felicidade, se colocando em cadeias, em prisões, pessoas sem identidade, assumindo a identidade de animais. Olha a escravidão, olha como o diabo escraviza, domina. Outro dia nós passamos o vídeo daquela pessoa andando no shopping como um cachorro de 4. O que é isso senão uma escravidão, um domínio maligno? Ela estava ali possessa? Não, mas acreditando numa mentira. Olha a vergonha, olha a humilhação que o diabo leva uma pessoa a passar e a viver. Então o diabo envergonha, humilha, pisa, a pessoa se torna objeto de zombaria, porque ela não domina, é dominada por tudo que vem à sua mente. Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, evitem toda gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Aqui em Salmos 116, diz assim: a morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo do Seol, o inferno. E o desespero e a tristeza me dominaram. Diga comigo, então, clamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. Olha que interessante. Olha como os antigos lidavam com suas questões emocionais, sentimentais. A morte me olhou de frente, quase me levou em seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo do inferno. E o desespero e a tristeza me dominaram. Então corri para tomar um antidepressivo, para me consultar com um psiquiatra, porque eu estava em pânico, eu estava dominado pelo medo. Não. Então invoquei, clamei
o nome do Senhor. E disse: ó Senhor, salva a minha vida. O Davi dizia a si mesmo, porque está aflito a minha alma? Coloque a tua confiança em Deus. Era como eles resolviam seus dilemas, suas questões internas. O Josafá, alarmado, assustado, decidiu buscar o Senhor. E quando ele decidiu buscar o Senhor e apregoar um jejum em todo Judá, você vê aquele homem se reposicionando, recuperando o controle, se equilibrando, se acalmando, recebendo paz, recebendo segurança. Quem é que vai para uma guerra como Josafá foi com o povo, cantando? Aquele povo foi para uma guerra que de forma natural não podiam vencer, e foram cantando, dizendo: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Foram já agradecendo. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento guardou o coração e a mente deles. E a Bíblia fala isso, que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidas vossas necessidades, petições, e a paz que excede todo entendimento, quer dizer, uma paz que não se explica, que vem de Deus, vai te acalmar, vai te tranquilizar, vai te dar força, vai te dar segurança. Então tem pessoas que estão aflitas, desesperadas, perderam a esperança, perderam a vontade de viver, estão deprimidas, porque não fazem como os antigos faziam, quando se encontravam nessas condições. Não oram, não buscam a Deus, não entram num jejum, não se volta para Deus. Ao contrário, fica ali alimentando, meditando no problema, alimentando os piores sentimentos, o que fizeram, o que falaram, o que aconteceu, o que não aconteceu, não redireciona o seu foco, não se volta para aquele que sustenta todas as coisas. Não se volta para a palavra que sustenta todas as coisas. Se tem algo que pode nos sustentar, é Deus, é a sua palavra. Ele sustenta a terra sobre o nada. Deus sustenta todas as coisas. A palavra de Deus é que nos sustenta. Então, a Bíblia diz, e repito, que não há como ajudar uma pessoa de espírito deprimido, que já se entregou internamente, que já abraçou a mentira, que já deixou as sementes do desânimo, da desilusão, germinarem no seu coração. Não há como. Quem levantará a pessoa de espírito deprimido? Então nós temos que ter essa força. Quando o medo estiver dominando, a tristeza estiver dominando, o desespero estiver dominando, clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor, busque o Senhor. No versículo 7 diz assim, volta minha alma ao teu repouso. Volta minha alma ao teu repouso. Porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, o salmista, tomou as rédeas da situação, se autocontrolou, se equilibrou, se recompôs aqui, volta minha alma ao teu repouso. Quer dizer, ele se recompôs. Quando ele clamou ao Senhor, e quando ele reconheceu, quer dizer, ele viu que apesar de todo o contexto negativo, o Senhor vinha sendo generoso para com ele. Porque muitas vezes é assim, você está cercado por situações, mas se olhar bem, se olhar direito,
verá que Deus tem cuidado de você. Verá que Deus tem te amparado, tem te sustentado. Pessoas que dizem que Deus não tem feito nada por elas, são pessoas que estão concentradas demais no problema, naquilo que não aconteceu, e já não estão enxergando mais o cuidado, o amor, o zelo de Deus, os milagres que tem vivido. Porque Israel viveu tantos milagres no deserto, mas chegou o ponto de tratarem o milagre como comida detestável, comida vil, detestável, desprezível. Isso por quê? Porque eles se concentraram na dificuldade, se concentraram na parte ruim, né? Viver no deserto, peregrinar no deserto, é fácil? Não, mas havia cuidado, havia amor, havia provisão, né? Então eles não viam. A Bíblia relata que durante 40 anos as roupas não envelheceram, as pernas não incharam. Quer dizer, havia todo ali um cuidado, só que eles não viam, e só reclamavam, e só murmuravam. Nós precisamos ter essa força de nos recompor, de nos voltarmos para Deus, de dominarmos a nossa alma. Volta, minha alma, ao teu repouso. Você tem que dizer para si mesmo: por que está aflito a minha alma? Volta, minha alma, ao teu repouso. Coloca a tua confiança em Deus. O Senhor tem sido generoso para contigo. Peça para Deus abrir os seus olhos. Lembra daquela passagem que o servo do homem de Deus saiu, viu o exército inimigo, entrou em desespero e disse: Senhor, o que faremos? O homem de Deus sai na sequência e enxerga a cidade cercada por um exército de carros e cavalos de fogo. E então ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Porque ele só está vendo o exército inimigo, mas tem um exército maior, que ele não está vendo. Então, é por não estar vendo o todo, que muitas vezes entramos em desespero, perdemos a esperança, desanimamos. Só enxergamos o problema, só enxergamos o inimigo. E então entramos em pânico. O medo domina, a ansiedade assume o controle. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos, amplia nossa visão, nos ajuda a redirecionar o nosso foco, e olhamos para aquilo que realmente importa, olhamos para Deus, nos concentramos na palavra, revivemos, nos levantamos, nos endireitamos. Olha isso aqui, versículo 10. Conservei a confiança mesmo quando dizia: estou sobremodo aflito. Parece contraditório, né? Como assim? Aflito, mas confiante? Sim. Conservei a confiança mesmo quando dizia: estou sobremodo aflito. Ou seja, as emoções não estavam lá, né, tão bem equilibradas, havia uma aflição, havia um medo, mas também houve a decisão de manter a fé a despeito de tudo, a confiança em Deus a despeito de tudo. É o que lemos ainda na segunda-feira, o que Davi disse, né? Apesar disto, essa certeza eu tenho, verei a bondade do Senhor. Por que apesar disso? Disso o quê? Da situação que ele vivia, da perseguição, das injustiças, né? Vivendo como um fugitivo, tendo que se esconder em cavernas. Parecia, né, que a qualquer momento ele ia ser pego, capturado, morto, tendo que fugir, buscar abrigo até na terra dos filisteus, na terra do inimigo. Era um momento difícil. Ele estava sob pressão. Ele estava tenso, aflito. Mas no final, o que ele diz? Esta certeza eu tenho, eu verei a bondade do Senhor. E ainda fala: tenham
né? Confiança no eterno. Animem-se. Tenham esperança no eterno. Animem-se. Isso é forte. Você vê um homem governando, apesar da tensão, da dificuldade, do momento difícil. Eu não abro mão da minha fé. Eu não desfoco daquilo que eu sei, daquilo que eu sei que Deus tem para mim, eu sei que Deus vai fazer. Eu me concentro naquilo que me mantém forte. Então nós precisamos aprender com esses exemplos. E no versículo 16, a parte B diz assim, ó, o Senhor quebrou as correntes que me prendiam. O Senhor quebrou, vamos repetir, o Senhor quebrou as correntes que me prendiam. Eu pedi que colocasse essa arte aqui, justamente baseado nesse texto. O Senhor quebrou as correntes que me prendiam. O que está prendendo muita gente, o que está impedindo muitos de irem além, não é o que está acontecendo aqui fora. Porque ninguém podia resistir Sansão. Quem derrotou Sansão? Quem fez Sansão cair? Quem subjugou Sansão? Sua alma desgovernada, seus ímpetos, seus impulsos, seus desejos desenfreados. Ela que eu quero, consiga para mim. A sua alma desgovernada foi o que fez ele cair. O que tem prendido, o que tem sabotado muita gente, não é o que vem de fora, não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Josué e Caleb entraram na terra não porque eram melhores, mais fortes fisicamente, mas porque neles havia um outro espírito, que espírito da fé. Aqueles homens creram a despeito de tudo, não abriram mão da promessa. Então o que impede as pessoas de possuírem as promessas, não são as dificuldades que ela encontra aqui fora, não são os ataques que ela sofre, são os sentimentos, as emoções, os pensamentos mentirosos, a amargura, o ódio, a raiva, o rancor, a ira. É isso que tem travado, prendido, a falta de perdão, que tem prendido muitas pessoas. Mas o Senhor quer quebrar todas essas correntes. O Senhor quer curar pessoas de traumas, de injustiças, de decepções. O Senhor quer libertar pessoas do medo, da amargura, da inveja, dos ciúmes, de todos os sentimentos que estão mantendo ela cativa, que estão travando, impedindo o avanço, o progresso, a realização. Ninguém vai longe, ninguém vai realizar coisas grandiosas, se não romper internamente. Então, se eu quero me tornar grande, forte aqui fora, eu primeiro preciso me tornar grande e forte dentro. Dominar, governar o medo, né? Dominar, subjugar o medo, a insegurança, esquecer a ofensa, coisas que muitas vezes são como bolas de chumbo nos pés, que impedem a pessoa de caminhar, correr a carreira que lhe foi proposta. Amém, gente? Em nome de Jesus. Estamos na unção, no ano da unção de governo. Você tem essa unção para dominar. Essa unção, esse poder para se livrar de tudo aquilo que tem te aprisionado. Nossos problemas não estão fora, estão dentro. Tem a ver com crenças, tem a ver com fortalezas que não foram demolidas ainda,
com sentimentos talvez enterrados vivos. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo, não, eu perdoei, eu esqueci, mas não podia citar o nome da pessoa, não podia. Quer ver então quando a pessoa era confrontada? Então você vai ligar para essa pessoa agora e vai falar com ela que você já ligou, já liberou esse perdão para a pessoa, já disse que perdoou ela através de que seja uma ligação. Não, então faça. Aí a pessoa já entrava em pânico, desespero, porque aquilo estava vivo dentro dela. Era um sentimento enterrado vivo, ela não lidou com aquilo. E a palavra nos ensina a lidar, não desde que o sol se ponha. Às vezes algo aconteceu, né, uma injustiça aconteceu, uma traição aconteceu, você diz que perdoou, você diz que isso é passado, né, mas quando toca-se no assunto, você evita até tocar no assunto, falar o nome daquela pessoa, porque aquilo mexe com você, como se você revivesse, né, tudo aquilo que aconteceu naquele tempo. Ou seja, não foi resolvido, não foi lidado, foi enterrado de forma, né, o sentimento foi enterrado vivo, tem poder ainda, causa sensações, não foi curado de verdade, porque não lidou com aquilo. Então, em nome de Jesus, receba poder para governar, para dominar, para se livrar de tudo aquilo que tem prendido você, e o Senhor quer fazer isso hoje. Amém? Fique em pé, por gentileza, pega o seu propósito, segura no seu coração, e crendo nesta palavra, crendo que você possui a unção de governo, eu quero que você agora ore, pedindo a Deus graça para romper, mas também saia daqui com decisões tomadas. Saia daqui para agir, para lidar. Talvez com situações mal resolvidas, ou situações que não foram resolvidas. Algo aconteceu, ficou por isso mesmo, você chateou, você não confrontou a pessoa que lhe fez mal, não liberou perdão. Não. São coisas que ficam lá, muitas vezes sugando a energia, roubando as forças, roubando a paz, causando uma intimidação. Deus não nos quer intimidados, dominados pelo medo. O salmista disse aqui, o desespero e a tristeza me dominaram. Fiquei completamente dominado pelo medo. Então, clamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. Clame a Deus, peça ajuda, peça graça. Para romper, para lidar, para confrontar, para perdoar, para esquecer, para virar a página. Em nome de Jesus. Volta minha alma ao teu repouso. Ele se recompôs quando ele clamou ao Senhor, quando ele buscou a ajuda do Senhor, ele se recompôs. Quando você se volta para Deus, olha para o Senhor, o autor e consumador da sua fé, você recebe uma graça, uma força, uma paz, que tranquiliza a sua alma, que traz segurança. É possível mesmo tenso, aflito, manter a confiança. Não há contradição, conservei a confiança, mesmo quando eu dizia, estou sobre modo aflito.
Porque é aquela ideia equivocada que alguns têm, né? Que coragem é ausência de medo. Não, coragem é você fazer o que você tem medo. Coragem não é ausência de medo. O medo está lá, dizendo: não faça, não vai, não tome essa decisão. E você não se submete à voz do medo, mas age com base na coragem. Pedir perdão ou liberar perdão não é uma coisa que acontece com apoio de sentimentos. Você não vai ter um sentimento te apoiando a fazer isso. Você precisa ser intencional. Não fique mais procrastinando, esperando o momento oportuno, ideal, para acertar as contas com o passado, para liberar um perdão, para pedir um perdão. Faça isso hoje, faça isso agora em oração, e depois contatando quem você precisa para se livrar disso, se livrar dessas amarras, dessas correntes, em nome de Jesus. A Bíblia diz: quando estiverem irados. Ou seja, não dá para não ficar irado com coisas que acontecem. Por isso já diz: quando estiverem irados, quer dizer, você vai ficar irado, mas não necessariamente desequilibrado, porque a Bíblia diz: não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Você pode ficar irado, mas quando ficar irado, use aquilo que você recebeu de Deus. Faça uso do espírito de equilíbrio, autocontrole que você recebeu, e domine a ira, domine o rancor, domine a mágoa, domine o medo. Não seja dominado. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro nesse momento em favor do seu povo. Nós sabemos, meu Deus, que jamais seremos grandes aqui fora se não sermos grandes internamente. Na verdade, toda a nossa vida é determinada pelo que acontece dentro. E é por isso que nós vemos tantas pessoas, meu Pai, sendo atacadas por pensamentos, sentimentos. É por isso que nós vemos tantas pessoas, meu Deus, sucumbindo diante desse ataque espiritual para entristecer, ofender, chatear. O diabo sabe, meu Deus, que um emocional bagunçado, um coração dominado pelo medo, pela angústia, pelo pânico, pela ansiedade, meu Deus, vai adoentar o corpo, vai adoentar a vida, vai alterar o destino, vai estragar com os planos do Senhor. O Senhor tem muito para fazer, muito para realizar na vida do seu povo, nas nossas vidas, mas não pode e não irá fazer, não irá realizar, se não formos maiores por dentro do que por fora. Então que ela receba agora essa unção, Senhor, essa unção para romper com cadeias, com correntes que vinham prendendo ela. Em nome de Jesus, eu quero ordenar que todo espírito do medo, da ansiedade, do pânico, da angústia, da mágoa, do rancor, em nome de Jesus, eu repreendo agora,
esses demônios que vêm controlando a vida dessa pessoa através de pensamentos, sentimentos, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que toda depressão, toda síndrome do pânico, todo desespero, essas crises de ansiedade, em nome de Jesus Cristo, esses complexos, esse sentimento de incapacidade, eu ordeno agora, esse sentimento de rejeição, de injustiça, saia da vida dessa pessoa, agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo que vem minando as forças dela, roubando energia, roubando o foco dela, meu Deus, talvez ela poderia estar muito mais focada, gastando a sua energia, a sua força, colocando o seu foco em sonhos, em projetos, e talvez ainda está aprisionada ao que aconteceu, ou ao que não aconteceu, ao que fizeram, ao que não deram a ela. Senhor, ajuda essa pessoa hoje, romper com essas cadeias, sofrer uma libertação. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara. Eu peço cura ao sentimento, cura ao coração, à alma dessa pessoa. É a reunião para cura sentimental. Cura, Senhor. Cura essa pessoa que se encontra doente emocionalmente, ferida, machucada. Vem, Senhor, consola. Essa pessoa que está aflita, vem com a paz que excede todo entendimento, que guarda, que protege o nosso coração, nossa mente, que ela receba essa paz agora, que ela entre no descanso do Senhor agora, que ela lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Talvez, meu Pai, as situações para serem resolvidas, situações que ela não sabe como resolver, que ela entenda, meu Deus, que ficar meditando nisso, remoendo isso, não vai ajudá-la, mas lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, apresentar ao Senhor as suas necessidades, confiar, esperar pelo Senhor, isso sim vai dar condições para o Senhor agir, socorrer, entrar com providência. Que ela faça isso, meu Deus, que ela confie no Senhor, que ela faça como o salmista que conservou a confiança mesmo quando estava aflito, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito, ele decidiu confiar, ele governou a sua alma, ele disse, volta minha alma ao teu repouso, ele entrou no descanso do Senhor, e assim, correntes, prisões, foram quebradas, abertas. E eu creio que é isso que o Senhor vai fazer na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro ânimo, eu declaro vida, eu profetizo vida, ânimo, força. Eu profetizo, meu Deus, esperança. Enche o teu povo de esperança. Meu Deus, eleva, meu Pai, o nível de confiança dessa pessoa. Meu Deus, ajuda ela a olhar somente para o Senhor, calar as vozes contrárias. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a governar, porque ela tem poder para isso. Ela recebeu esse poder para governar, dominar e não ser dominada. Em nome de Jesus, que saia daqui, meu Deus, um povo que vai andar de cabeça erguida, que vai se alegrar sempre, porque a fonte da sua alegria é o Senhor, a fonte do seu poder, da sua força é o Senhor. Ela não depende de fatores externos, de tudo está perfeito aqui fora, para estar bem, para sorrir, para ter paz, para viver. Não, meu Deus, ela depende do Senhor, ela depende exclusivamente do Senhor, meu Deus, de um relacionamento com o Senhor, que ela entenda isso, meu Deus, que se ela tiver um relacionamento com o Senhor, ela terá paz, alegria, força, ânimo, coragem, a despeito de tudo, em nome de Jesus. Mais uma vez eu consagro os projetos de conquistas do seu povo, para a materialização, a realização de todos eles. Eu consagro ao Senhor, porque eu sei que aquilo que nós consagramos a Ti,
os planos que nós consagramos, os projetos que nós consagramos ao Senhor, são estabelecidos, são realizados, são materializados. E eu tomo posse de todos esses projetos e sonhos materializados para a honra e para a glória do seu nome. Obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui, por essa palavra, por todo o bem que o Senhor tem feito, pelo cuidado, pelos livramentos, meu Deus, que ela saia daqui com essa visão ampliada, meu Deus, enxergando a despeito de tudo, esse cuidado, esse amor, essa proteção, meu Deus, que o Senhor tem tido para conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus, amém.